Olá, queridos. Então, seguindo no tema da sociologia e falando ainda dentro da globalização, é importante a gente esclarecer, então, as características da globalização econômica, que passa a ser o foco, né, do desenvolvimento global no mundo. Um marco dessa globalização econômica seriam a geração das chamadas empresas transnacionais. O que são essas empresas transnacionais? São empresas que têm sede em um país, têm suas peças fabricadas em outro país e tem a sua montagem, a sua linha de montagem em outro. O que seria o aspecto positivo disso? Seria a questão da empregabilidade, seria a possibilidade de aprendizado de um novo ofício, mas na verdade isso só ocorre em função de preço baixo, porque é mais útil, mais lucrativo para estas empresas de que haja linha de montagem e fabricação de peças em países que têm uma maior desigualdade social em função da mão de obra barata, né? Você vê a mão mais perniciosa desse modelo. E o verdadeiro aspecto positivo é que a gente pode se comunicar à distância, como agora, por exemplo, né, na época da pandemia, isso se mostra mais que nunca necessário. E eu falei no vídeo passado que no Brasil esse processo de industrialização ocorre tardiamente, em função de que a coroa portuguesa proibia o desenvolvimento industrial na colônia, então a gente segue por um longo tempo ainda após na Europa está acontecendo esse processo de revolução industrial. Nós, no Brasil, seguimos com a economia colonial, né, em função demando da coroa, e isso em 1808 recém vai mudar com a vinda da família real, do rei Dom João VI, passa a ser permitida a indústria têxtil. Mas não dá muito certo porque o mercado interno era muito pequeno. E a atenção da coroa estava muito mais voltada para atividades agroexportadoras e o café estava em alta e isso era o que dava dinheiro. Então, foi por aí a nossa base de desenvolvimento econômico. O Brasil chega então no fim do século XIX sem concluir sua primeira revolução industrial, e isso só ocorre na década de 30, 100 anos depois então desse fenômeno ocorrer na Inglaterra, né? Começar a ocorrer na Inglaterra. Então só 100 anos depois, só na década de 30, já no governo Getúlio Vargas, meu conterrâneo samborgense, né? Que começa a ter esse olhar voltado à industrialização. Ele, mesmo sendo um governo ditatorial, ele vê a oportunidade com o processo imigratório, com a imigração principalmente italiana nesse período, sendo esses operários oriundos já de um processo de industrialização muito à frente, então que já tinham outras ideias, já existiam as ligas operárias, e nessa conjuntura, em frente a essa situação, ele viu a oportunidade de maior aceleração do processo industrial no Brasil, e que então esses operários europeus imigrantes poderiam ensinar aos brasileiros a ser mão de obra, a lidar com as máquinas. Então, isso no futuro, né, a partir destas ideias das ligas operárias, nasceriam as organizações de trabalhadores que hoje nós conhecemos como os sindicatos. Então, no próximo vídeo, na próxima conversa, vou trazer então o resto e finalizar o nosso tema globalização e como que ele ocorre no Brasil. A gente vê então que ocorre no Brasil o processo de industrialização já quase emendando com o processo de globalização que surge logo em seguida. Então, para nós, são dois acontecimentos muito próximos. Eu espero ter ajudado. Um beijo, um abraço e fui!